Fala, torcedores, beleza? Fala, nação vascaína. E aí, pessoal? Vamos trazer aqui um corte agora do programa Sport ESPN Futebol Clube para falar um pouco sobre o Vasco da Gama, hein? Trouxe comigo aqui o Miguel Vascaíno para comentar um pouco sobre o vídeo depois que a gente vai ver esse corte. O vídeo fala de duas coisas, pessoal. O novo técnico do Vasco já chegou no Rio. Não sei se assinou. Já assinou já, Miguel, com o Vasco, ele? Já, mas ainda não saiu no bid, né? Ah, tá. Então, técnico já está no Rio, já assinou com o Vasco e agora é para ver como que vai ser o trabalho do novo, mais um português, né? Mais um português chegando ao Brasil na onda Jorge Jesus e Abel Ferreira, só que ninguém tem dado muito certo. E depois vamos falar um pouco sobre essa situação da 777, Pedrinho, mas não a briga entre eles, mas sim o que isso pode atrapalhar uma possível volta do Felipe Coutinho, que já disse que quer jogar no Vasco, pretende voltar, né? Mas o Vasco tem concorrência de lá de fora. Se a concorrência de fora vier pesada, desculpa, provavelmente o Coutinho fica lá fora, mas o desejo do jogador é voltar para o Brasil e voltar para o Vasco. Pessoal, com a gente hoje no vídeo, Miguel, como eu falei anteriormente, vascaíno. Miguel, dá seu boa noite, dá suas honras para começar o vídeo, para depois a gente ir para o corte. Boa noite, Robson. Boa noite, torcedores. Vamos ver aí, né, esse trabalho. O último português que teve à frente do Vasco foi o Sapinto, né, cara? Ele não fez um trabalho muito legal, não, cara. O Vasco não deu muita sorte com o técnico português, não. Mas pelo menos esse cara parece ter uma energia positiva danada, cara. Vamos ver o corte aqui, tá? E depois você dá o seu comentário sobre a situação. Crédito de vídeo, canal ESPN, Grupo Disney. Como sempre, o link está aqui na descrição do vídeo, pessoal. Vamos para o corte. A gente começa esse bloco falando sobre o Vasco da Gama. Tem novo técnico, Álvaro Pacheco chegou e a pergunta de todos era se no aeroporto ele chegaria ostentando a sua bela boina. Vamos ouvir e ver. Primeiras impressões da chegada ao Brasil. Estou muito feliz, como devem calcular, estar aqui neste clube que é um grande no Brasil e no mundo, portanto para mim é um orgulho muito grande fazer parte desta família. Fala um pouco da história. É muito grande de ajudar o Vasco a ir para os patamares que merece. Fala um pouco da história do Vasco. Fala um pouco da história do Vasco que o senhor conhece, eu falo muito também em entrevistas. Sim, sei que é uma história que quem criou e quem fundou também tem um bocado de português. Sei que também é um clube que ao longo da história aqui do Brasil foi crescendo e foi conquistando alguns títulos, tem títulos muito importantes, é um clube muito importante naquilo que é a vida daqui do Brasil, e aquilo que eu quero é ajudar o Vasco a ir para os patamares que merece, ir para os momentos de decisões e para os momentos de voltar outra vez aos títulos. Você não vai comandar a equipe na terça-feira e por quê? Não, eu acho que nós estamos agora a chegar, agora o objetivo também é acertarmos tudo, conhecer o elenco, conhecer toda a estrutura, reunir com todos os departamentos, também conhecer mais aprofundadamente aquilo que é o elenco, que é o time e depois começar a trabalhar. Eu acho também que o Rafael tem vindo a fazer estes jogos, faz todo sentido, como ele também tem tido estes treinamentos, fazer o jogo, para depois nós começarmos a... Você tem mantido contato com a assessora da comissão? Você tem mantido contato com a assessora da comissão daqui? Tem pegado informações? Já está de fato trabalhando mesmo à distância ou não? Só amanhã mesmo? Não, eu acho que quem conhece a organização do Vasco e a sua dinâmica e o pessoal com quem trabalha já deve saber que este tipo de trabalho já está a ser, previamente já foi começado a fazer para a minha integração e adaptação aqui ser muito mais rápido por estes excelentes trabalhadores que estão aqui atrás de mim. Obrigado. Um recado para o torcedor. Não sabemos ainda se vai dar certo no futebol brasileiro, mas tem cara de ser gente boa, o senhor Pacheco, né? Ele é muito simpático. E a hora que perguntaram o que você sabe do Vasco da Gama, imagina ele fala um grande navegador, né? Descobriu as Índias. Excelente, vamos torcer, eu sempre torço para que dê certo, Pascoal, e eu sou muito fã, já era fã do Vasco, muito fã de mudar para o Rio e morar lá por tanto tempo. Já acontece essa história aqui no ar, que os grandes amiguinhos do meu filho mais velho na escola eram vascaínos. Então, aniversário, tema do Vasco, ele toca o hino. Até hoje, meu filho adora ouvir o hino do Vasco, canta inteirinho. Vamos torcer, porque o Vasco é um gigante que o ano passado teve um primeiro turno tenebroso.
Um segundo turno ótimo com o Ramon Dias. Aí esse ano a coisa começou empenada, tem esse imbróglio também fora do gramado. E eu quero saber o que você pensa sobre Álvaro Pacheco. Bom, se você pegar o trabalho dele, né, você vai notar que ele é um treinador vibrante, né? É um treinador que é participativo. É um treinador... Eu não sei se ele vai usar a boina no Brasil. Ele vai trocar a boina por um boné. Ainda mais no Rio, hein? Porque o calor. No Rio, no inverno, ele vai pegar uns 28, entendeu? No inverno. Porque depois, quando ele pegar um calorzão lá no Rio, ele vai pegar 40, 42, aí a boina não vai. Não vai conjuminar, não conjumina. Então, mas ele deve trocar por um boné. Então, ele, para proteger mesmo a cabeça, né? E eu acho que ele vai... Assim, a gente não sabe se vai dar certo. Por exemplo, o Arthur no Botafogo. Escolheram o treinador com o perfil que tinha o time do Botafogo, né? Do jeito agressivo, do jeito que é o time do Botafogo. Ataca, sabe se posicionar e tal. E eu gosto de ver o time do Botafogo. E eu quero ver o Álvaro Pacheco treinando o time do Vasco da Gama, né? Para ver o que ele é capaz, o que peças vão dar para o Álvaro. Não só a chegada dele, mas o que ele vai ter também para trabalhar nessa janela de meio de ano, para dar uma melhorada. Precisa melhorar o time do Vasco da Gama, né? Porque quando não joga o centroavante e o Vegete, não tem quem faça. Quando não joga o Payet, não tem quem joga. Entendeu? Isso é muito... Então, o Vasco precisa ter algumas variantes de contratações tão boas quanto para fazer o Vasco da Gama, né? Sim. Porque o que faltar no campo, a torcida vai inteirar. E ele, acho que é o primeiro sintoma dele. E a primeira coisa que ele vai sentir é o impacto da torcida no estádio. Quando ele entrar em São Januário para comandar o Vasco da Gama e ele sentir aquele bafão na nuca da torcida da arquibancada, aí ele vai perceber, ele vai falar, o negócio aqui é muito sério. E é mesmo, porque é o Vasco da Gama. Eu desejo toda a sorte do mundo para ele. Muita sorte. Que ele tenha competência, capacidade para levar o time do Vasco a uma situação que a gente imagina. A gente pode dizer um monte de coisa dos trabalhos dele, mas a gente não sabe o que ele vai produzir no Vasco da Gama. Que tipo de contato ele vai ter com os jogadores e com quem estará lá para ajudá-lo. Não conheço nada do trabalho dele, essa é a verdade. A gente lê, ele tem um futebol ofensivo, chamou a atenção da Itália, chamou a atenção não sei de onde. Acho que quem foi bem com ele é o André Silva, que veio para São Paulo, jogou com ele, jogou lá com ele e tal, pode falar melhor da forma dele trabalhar. Agora é atacante solto lá. Ele teve uma boa ascensão, né? Ficou time da primeira divisão de lá faz muito pouco tempo que ele pegou, ele tem uma experiência mais nas divisões inferiores. Posso desejar muita sorte, o Vasco está precisando. Tá precisando mesmo. Precisando realmente de um cara que dessa liga, o Ramon Dias teve esse momento, né? Este ano a coisa foi diferente. Zinho, aliás, eu costumo brincar sempre que Zinho é um nome difícil de aglutinar a outras palavras, né? Por isso veio o Tetrazinho. E a combinação com Álvaro Pacheco é um problema. É um problema. Você em casa pode pensar Zinho, Zinho, Zinho. Álvaro Pacheco, você sabe onde vai chegar. Ô Tetra, o que você pensa... Isso, melhor. Do Álvaro Pacheco? Como está a comunidade cruzmaltina na expectativa do trabalho do treinador português? Olha, desejo todo sucesso para ele, seja muito bem-vindo ao Brasil. Ali na entrevista, estou com você, me pareceu muito simpático, né? Feliz com essa oportunidade. O Vasco tem a origem, né? Claro, como ele falou, de fundação, de criação portuguesa. Vai ser muito bem recebido. Agora, vamos para a realidade? Eu não tenho uma expectativa enorme, não. Não tenho, porque... ele tem 52 anos, o currículo dele é mais ainda como um auxiliar técnico, na maioria da trajetória dele, e é assim mesmo que começam os treinadores, não tem problema nenhum. Mas assim, o grande desafio dele é o Vasco da Gama, e é um desafio enorme, porque o Vasco ainda não tem um time. O Vasco está com crise política interna, né? Sai uma SAF, o Pedrinho que assume, e a entrevista do meu parceiro, do meu irmão, do Pedrinho, que eu admiro, respeito e deposito muita esperança no trabalho do Pedrinho no Vasco da Gama, a entrevista que ele dá não é otimista,
O treinador, não foi a gente que escolheu, mas vai continuar, vai ser ele. Vai ele que vai vir. Ah, e reforço? Não tem uma verba para entrar agora. O que foi investido é isso aí. A princípio, é isso que temos. Uma possibilidade do Coutinho. Então, a minha realidade de comentário é o seguinte: é um treinador inexperiente ainda, é um treinador que não conhece o futebol brasileiro, que, na verdade, teve uma perguntinha ali, meio jogaram uma casca de banana para ele. Fala aí da história do Vasco. Fala aí, para tentar pegar o cara. Acho que não precisava também fazer essa pergunta. Não vou aqui ensinar como é que tem que perguntar, mas não concordei com a pergunta. Vou logo falando. A minha opinião é essa. Não precisava, né? Assim, pergunta sobre o time, conhece o time que tá, os jogadores que estão. E eu acho que esse início não me dá essa expectativa assim, o Vasco agora, porque para mim o treinador que estava tem um currículo maior, tem uma vivência maior e tem até um conhecimento maior, porque já estava há mais tempo aqui, que era o Ramon Dias. Então, assim, espero que ele tenha sucesso, que ele consiga desenvolver a sua metodologia de trabalho de coração, desejo mesmo, que ele seja um novo Abel. Né? O Abel, quando veio, era qual treinador? Mais de experiências de um início de carreira em Portugal, mais como auxiliar, e foi no PAOK, e do PAOK veio para o Palmeiras e virou esse monstro. Então eu espero que ele tenha esse mesmo desempenho, esse sucesso. Só que o Vasco, a estrutura que o Vasco tem hoje, não é a que o Palmeiras tem, que tinha naquela época e que continua tendo. Então eu ainda estou com o pé atrás, né? Desejo sucesso e ele vai ter muito trabalho pela frente. Eu não quis repetir hoje o que eu falei na semana passada quando falaram no nome. Eu falei uma aposta. Uma aposta por causa disso, porque não tem toda essa experiência, etc. Ele quase veio para o Cuiabá antes, né? Sim. Aí permaneceu por lá e tal. Por sinal, o presidente do Vitória está uma arara com ele, porque eles estão com um recorde lá de pontos e tal. O torcedor está muito esperançoso de terminar uma colocação legal o campeonato. Hoje eu acho que é 5º lugar. E ele sair antes da temporada terminar. E está muito próximo de terminar, né? Agora, tudo termina lá agora. Mas é isso. Se ele também não vem agora, o Vasco talvez fosse buscar outro, porque não interessa, só posso ir em junho e tal. E aí ele optou por vir viver essa experiência. Repito, eu sei pouco sobre ele. Sabemos que ele está lá, estava fazendo sucesso com o Vitória. Numa colocação, claro, não é uma briga por título, mas indo bem e tal, agradando o torcedor e que ele seja feliz aqui. Mas os índices tudo aí no final. Olhando para um e para outro, né? O que saiu, o que está chegando, o outro, me parece, já ter um peso maior. Mas isso acontece, né? Às vezes saem técnicos mais experientes, vem um outro que é bem mais novato e dá certo. Não é o caso dele, que ele não é um novato de 30 anos, 40 anos. Não tem uma fórmula correta. Né? Mas então é torcer. Torcer, ver o que a SAF traz aí agora, ou não, né? Tá um problema sério lá, sabe-se lá, se a SAF continua, se não continua, o que vai virar isso. Tem isso também. Então o torcedor fica pensando assim, mas estão lá discutindo, a SAF foram com uma liminar, agora é o clube que manda de novo e tal. Cara, e quem vai pôr dinheiro lá para contratar agora na janela? Deve estar difícil de resolver isso. Tomara que dê tudo certo. A torcida do Vasco merece muito isso. E concordei com o Zinho, quando eu vi a primeira pergunta ali, falei, os caras querem derrubar ele, qualquer bobagem. E ele começa mal, depois ele melhora. Eu sei, é um clube assim, assado. Não foi, Zinho? Ganhou uns títulos. Parece que ele estava... no começo parecia que ele estava falando de um time pequeno. Eu sei que foi ganhando uns títulos, notoriedade, depois títulos importantes e tal. Aí ele melhorou o tom. Foi de maldade mesmo isso. Foi. Vamos... O Pedrinho foi citado pelo Zinho, ele falou sobre alguns assuntos, um deles é o reforço. Muitos sabem o nome, mas a gente ouve o Pedrinho falar. A gente pode dar o exemplo, por exemplo, de uma negociação com o Felipe Coutinho, que a gente tinha informações de que ela poderia estar acontecendo, pensando nesse... E ela está acontecendo. Enfim, com quem? Com quem que ela está acontecendo? Com o Vasco SAF, seria Vasco SAF... Você está falando. Não, a informação que... Sim. E ela continua, seja com o Vasco SAF ou comigo. De repente foi comigo antes do Vasco SAF. Lá atrás ela pode ter sido com o Josh, agora ela pode estar sendo comigo. E pode ter sido ventilado que ela está sendo com o Vasco SAF. Com relação ao aporte, o aporte é depois da janela.
Vamos lá, quero jogar para você, Pascoalzinho, passou por esse assunto, fique à vontade também para comentar. É um menino deixou o futebol ainda muito menino, jogou, formado no Vasco, história com o Vasco, mas jogou pouco no futebol brasileiro, para depois ir jogar na Europa. Negociação continua acontecendo, disse o Pedrinho. Como é que você vê essa história, Pascoal? Não seria o único clube interessado nele? Não, o Cruzeiro também está interessado na contratação. Por isso falei, não seria o único. E precisa, essa situação tratada pelo Pedrinho, eu acho que é uma situação que fica um pouco nebulosa, né? Ele vai ser contratado pela SAF ou ele vai ser contratado pelo Pedrinho, que está administrando o Vasco da Gama sem a SAF? 31 anos. A liminar dá poder para o Pedrinho fazer essa contratação e ele vai ter o aporte financeiro de que lado para poder contratar um jogador como esse? Né? Estava jogando no futebol, que agora virou a meca dos grandes jogadores pelo dinheiro que está sendo investido. Então, é um grande ponto de interrogação do que pode acontecer. A gente sabe que no Cruzeiro tem dono e quem investe a gente sabe quem é. Perfeito? Sim. No Vasco da Gama a gente não tem essa visão clara. Tem uma ação na justiça que eu acho que o Pedrinho agiu corretamente para preservar os direitos do Vasco da Gama. Por quê? Porque a 777 está sendo processada nos Estados Unidos, está sendo processada na Europa, né? Na Inglaterra não foi permitida a entrada de negócio do modelo da 777, mas na Bélgica tem um problema que precisa ser resolvido, tem outro problema nos Estados Unidos que precisa ser resolvido, o aporte financeiro, o dinheiro que foi aportado e deveria ter sido devolvido não foi. Então tem muita coisa nebulosa nesse caso aí. Pessoas que eram pessoas importantes, gente da administração, o top de linha, o pessoal saiu da 777. Então tem muita coisa que a gente precisa esperar para ver o que vai acontecer. A 777 entrou com uma ação na justiça querendo reaver plenos poderes no Vasco da Gama. E isso ainda não foi decidido, o Pedrinho ainda tem essa liminar. A gente não sabe qual é o caminho do Vasco. A gente não sabe. O Vasco tem o aporte financeiro do campeonato ou dos campeonatos que disputa. Agora, para saber para onde vai caminhar, o dinheiro sabe de onde vem? Vem da CBF, daquilo que é aportado para o Vasco da Gama. Não vai sobrar dinheiro para fazer contratações, como disse o Zinho e como o Pedrinho falou, porque se vier da 777, vem depois da janela. Porque a gente tem que entender que as coisas funcionam de uma forma no Brasil e fora do Brasil funcionam de outra forma. Né? A parte fiscal no Brasil é de um jeito, é final de ano. A parte fiscal em outros países é no meio do ano. Né? Eu não estou falando uma coisa que quem administra a empresa desconhece. É uma coisa que todo mundo, quem administra a empresa, sabe como é que funciona isso. Sim. Né? Não é novidade para ninguém. Pode ser novidade para o torcedor. Fala, não, por que não põe agora? Esse dinheiro tinha que chegar agora, por que vai chegar depois? Porque é a virada de ano, é a virada da contabilidade, é a virada de página da contabilidade, é a aprovação das contas, esse caso todo. Falando do treinador, acho que o Vasco contrata um treinador, eu imagino que vai dar certo, ponto. Quanto ao futuro do Vasco da Gama e os aportes financeiros, aquilo que pode transformar o Vasco novamente num gigante, o gigante da colina, eu já tenho muitas dúvidas. Parece que eu me antecipei, não sabia que ia entrar essa história do Pedrinho. Porque a minha dúvida é exatamente isso. O que esse técnico vai ter de gente a mais aí? Zinho, Pascoal, eles vivem dando um número aí mínimo até que o Vasco precisa contratar para ser titular e tal, e é verdade. Eu falo em 5, eu não sei quantos cozinhos. Você falou 5 também, Zinho, ou falou 4? Então, assim, hoje eu já tô na dúvida, hein? Pelo que eu tô vendo do VAR, já tô na dúvida. Então, aí assim, exatamente, e esse dinheiro? É legal, o torcedor falar, Felipe Coutinho, é legal, tal. Ele, pelo que se comenta, ganha o dobro do que ganha o Payet no Vasco. É um número muito grande para se pagar para ele. Então, dependeria principalmente a vontade dele, muita vontade. O Pedrinho, nesse caso, é mais útil nessa negociação do que se fosse a SAF pela intimidade ali de ser ídolo. Acho que nunca jogaram juntos, porque o Coutinho estava na base quando o Pedrinho passou pela última vez no Vasco, mas enfim, ouviu falar muito na base sobre o Pedrinho no Vasco. Então, essa relação e tal ajuda. Mas tem que ter dinheiro. Sim. Eu acho que ele tem contrato, ele está emprestado agora, né? Mas ele tem contrato com o Aston Villa até 2026. Então, você teria aí talvez uma possibilidade de pedir um empréstimo para o clube inglês e falar, no final a gente compra. Aí
já seria 1 ano e meio para frente aí para tentar arrumar dinheiro, enfim, bancar a compra, né? A negociação. Tá? Precisa saber por quanto. Não é fácil de trazer, mas seria maravilhoso. É bom. E acho que ele está cansado lá de fora já. Além de ter feito um caminhão de dinheiro, tem aquela vontade dele, Sim. da família, de voltar para o Brasil, né? Sim. Ô, Zinho, quero te ouvir também. Vamos só colocar os números do Felipe Coutinho nos últimos trabalhos, até para o Zinho comentar em cima. Eu queria que você falasse um pouco da expectativa por aí, né? A gente tem ele no Aldo Rail, no Aston Villa, no Barcelona e no Bayern. Jogos 24, 43, 30 e 38. Gols, vamos pegar o último trabalho, em andamento, né? 9 gols, 4 assistências. A última temporada em que ele brilhou um pouco mais foi o do Bayern, 2019-20, que ele fez 11 gols e 9 assistências. Quero te ouvir, Zinho, sobre essa negociação entre Vasco e Felipe Coutinho. Olha, assim, qualidade técnica, não vou nem colocar em discussão, porque é um jogador de nível de seleção, nível Europa aí, né? Tem tudo, 31 anos, está jovem, toda a parte física e a qualidade para sobressair no futebol brasileiro. Acho que essa negociação só acontece com a interferência do Pedrinho, convencendo o atleta de que vai fazer uma reformulação e vai melhorar o time. E muito coração do Coutinho de voltar para o Vasco, voltar para casa. Agora, se o Coutinho olhar para o time que o Vasco tem hoje e para o problema que existe de SAF e direção do Vasco, do clube com a SAF, dificulta-se. Se o cara olha de lá, pô, peraí. Claro. Porque quando ele chegar aqui, o negócio é o seguinte, quando ele botar a camisa do Vasco, camisa 10, que ele tem que ser o 10, a responsabilidade é em cima dele, porque o torcedor é paixão, vai olhar para dentro do campo. Não quero saber, você aceitou, legal, que bom, mas joga, que tem que resolver, tem que ser campeão. E o cara não joga sozinho não, gente. Precisa de um time, precisa de um conjunto, precisa de uma organização, precisa de um comando. E o Vasco não tem isso nesse momento. Então, seria muito convencimento do Pedrinho de mostrar para ele que tem um projeto para frente de melhoria disso tudo, que no momento não tem. Mesmo sabendo que o próprio Pedrinho não pode dar garantia de que ele vai continuar mandando. Por enquanto, agora está subjúdice. Amanhã depois pode voltar a 777. Então, como é que ele vai garantir? Você vai estar negociando com alguém que não necessariamente... Então, é que o Zinho está falando, se ele olhar, o Coutinho vai olhar lá. Claro. Ele fala, pô, mas quem está mandando lá? Pô, isso. Pedrinho, agora é você tal, mas não está resolvido, né? Não está. Amanhã pode ser que os caras ganhem a parada e voltem. Então, é complicado, mas enfim, tomara que dê certo. É isso aí, pessoal. Esse foi o corte do ESPN FC de hoje à tarde, falando sobre o Vasco. Miguel, como eu te falei, vou te passar a palavra. Você é vascaíno, destrincha a sua opinião. Mas eu quero dar 2 observações. Primeiro, realmente, né? Que perguntinha safada que deram pro técnico, né? Eu, na hora que vi, eu falei, sacanagem com o cara. E segundo, cara, ó, eu sou muito fã do Pedrinho, jogador de futebol. Acho que é um dos maiores craques que a lesão não deixou brilhar, né? Tem vários aí, mas Pedrinho é um deles, com certeza. Pedrinho, comentarista, não precisa nem falar, né? Para mim, o melhor, enquanto teve à frente do microfone, se não foi o melhor, foi um dos melhores. Mas o Pedrinho, dirigente, ele pode até acertar no futuro. Mas essa agora, nessa entrevista para a mulher, que, vou nem falar arrogância, não, mas sei lá, achei muito estranho. Quem falou SAF, mas fui eu. Mas pode ter sido eu lá atrás. E, porra, sinceramente, foda-se quem foi, cara. Isso aí é ego. O ego subiu a cabeça dele de uma tal maneira. Não sei O importante não é quem trouxe, é quem, é assinar. Que até assinar é só especulação. Não, é uma especulação forte. Existe realmente essa possibilidade, tá? É uma especulação forte. Claro que se alguém lá fora quiser o Felipe Coutinho, ele só vem para o Vasco se ele quiser, porque números é difícil o Vasco combater. Só que eu achei estranho. Eu tô falando assim, dele para repórter, entendeu? Eu achei
de uma ignorância, de um, sei lá, ó, não sei qual é o futuro do Vasco, eu não sei se a SAF vai sair, vai ficar, quem vai entrar no lugar da 777, se é que alguém vai entrar, mas o presidente Pedrinho, por enquanto, na minha opinião, só decepção. Vamos lá, Miguelito, comenta um pouco sobre a situação do Vasco aí, os dois assuntos. O técnico está chegando e depois Felipe Coutinho, a possível retorno ao Vasco. Fala, torcedores. Vamos começar pelo Álvaro Pacheco, vulgo Thomas Shelby da Colina. Pergunta muito sem vergonha que fizeram para ele. Que assim, o cara tá chegando agora, tá vivendo um turbilhão danado de processo contra o presidente do Vitória de Guimarães, outras coisas que estouraram na mídia dele, em cima disso, né, até mesmo do quase rompimento que ele teve com o Vitória de Guimarães, quando ele foi procurado pelo Cuiabá, que foi ali o que acabou manchando, né, a relação dele com a atual presidência do Vitória de Guimarães. Você vê que, pelo que eu dei uma pesquisada, cara, eu acho que isso aí é óbvio. Se fosse qualquer outro torcedor, daria uma pesquisada qual é o perfil do Álvaro Pacheco. E ele realmente, cara, ele tem um perfil de paizão. Ele gosta de ter o elenco ali junto com ele, gosta de acolher. Nesse termo assim, ele me lembra muito o Joel Santana, sabe? Aquele cara que traz o elenco para ele, que é aquele cara, não, vem cá, vem com o papai, vamos conversar. Tem uma energia muito positiva vindo dele. Parece engraçado ele. Vamos ter boas entrevistas. Sim, parece ser um cara bem simpático, gosta de falar. Gosta de falar. No estilo de jogo dele, cara, ele é desse treinador que ele gosta de uma pressão alta e é daqueles que perdeu a bola, ele quer recuperar o mais rápido possível. Uhum. Talvez seja difícil ele implementar isso no Vasco, porque hoje o meio de campo do Vasco joga muito afastado. Não joga com aproximação. E ele é um cara que ele gosta de perder a bola e recuperar. Trabalha bem, gosta de ter um... Oi? Uma escola tipo Jorge Jesus. Tipo Jorge Jesus. Ele perde a bola, ele quer recuperar rápido, gosta de ter número alto de jogadores no campo do inimigo, trabalhando a bola. Realmente tem trabalhos pequenos, cara, porque ele não tem uma carreira assim tão grande. E falar de elenco para elenco, cara, hoje, assim, acho que a torcida vascaína ela tem que ser honesta, tem que olhar para o elenco e ser honesto. A gente não tem um elenco para convencer um técnico do gabarito do Tite, a gente não tem elenco nem mesmo para convencer um Ramon Dias, cara, a ficar. A gente não tem um elenco para isso. Isso ia ser minha próxima pergunta, até porque para falar do Felipe Coutinho, é especulação. Eu ia perguntar para você se você acha uma boa, o que você, como vascaíno, pensa sobre isso. E eu ia usar a frase do Zinho, eu ia perguntar isso mesmo, porque eu não concordo com isso. O time do Vasco é forte. Não é forte. O time do Vasco é para estar no G4? Não é para estar no G4. Agora, o Zinho disse que o Vasco não tem nenhum time. Que isso, cara? Não é possível. O Vasco tem um bom lateral, o Vasco tem um bom goleiro, o Vasco tem um bom atacante. O Verratti é caneludo, o Verratti é matador. Mas, pô, fala aí quem tem matador aí no futebol brasileiro. Quem tá jogando mais hoje bola? Ele é o Tiquinho Soares. Nem que o Tiquinho machucado, né? Mas bota outro aí qualquer. Tirando o Paulinho, tirando um Pedro e até um Estevão do Palmeiras tá marcando um golzinho. Mas fora isso, quem é artilheiro no Brasil? Entendeu? Payet. A gente sabe que o Payet veio pro Brasil para jogar não no Bem-Maria, mas veio para jogar naquele estilo, né? Já tá mais velho, toca, né? Toca, recebe toca. Veio igual vem todo
resto de Europa. Os outros correm para mim. A bola vai chegar aqui em mim, ó, lançamento. Nesse jogo contra o Vitória, cara, 2 assistências dele. Na segunda, cara, ele não precisou correr. O Piton correu, deu a bola no David, o David correu, deu a bola no Payet, o Payet deu um passo, cruzamento, gol do Verratti. Não vem pra correr, falar, é a idade. Não importa, o cara não vem pra correr. O cara não vem, o cara tem que ter um time pra jogar pra ele. O Verratti não está metendo mais gol, cara, porque realmente o psicológico do time do Vasco é de quando tá perdendo, é só cruzamento pro meio da área, às vezes cruzamento do meio de campo. Mas se tiver um cara, se você tiver um Payet ali para um primeiro tempo, ou até mesmo que jogue os dois juntos, Felipe Coutinho e Payet, que faça esse último passe, chegar com qualidade pro Verratti, cara, ele vai meter gol pra caramba, cara. Então, assim, discordo do que o Zinho falou. Nem sei quantos o Vasco precisa contratar mais para ter um time. Vamos lá. Temos um bom goleiro. Temos, hoje em dia, tá certo que o João Vitor está sendo improvisado, mas caiu como uma luva ali na lateral, porque ele tem passada larga, ele consegue apoiar no ataque e tem o cacoete de marcação. Você tem o Piton. Você tem para mim o David, que realmente eu já queimei, já falei muito mal do David aqui, mas cara, é surreal, você vê ele jogando, é surreal. Pode ter uma finalização muito ruim, um passe, beleza, mas o que ele faz de parede, se o meio de campo acompanhasse no ataque, se o Álvaro Pacheco conseguir que o meio campo do Vasco não fique travado literalmente no meio de campo, porque o David, o que ele mais tem feito, cara, é receber a bola e ele segura. Só que não aparece ninguém para jogar. É um time que joga totalmente afastado, cara. E apesar de ser um técnico novo, não tem muita experiência, mas é aquilo, cara. Hoje em dia, quem você vai tirar de uma primeira prateleira que vai querer vir, cara? Não é que tenha um time ruim, mas, pô, Campeonato Brasileiro é complicado pra caramba, porque hora você joga aqui no Rio, aí você tem que viajar para jogar em Cuiabá, aí no meio da semana tem Copa do Brasil, que você viaja para Fortaleza, Bahia, para você voltar para o Rio de Janeiro. Então, assim, por si só, o futebol brasileiro já é complicado nisso, cara. E quando você não tem um elenco muito forte, cara, você não tem muitas peças, fica difícil você convencer as pessoas. E mesmo assim, cara, eu já vi algumas entrevistas dele no Vitória de Guimarães, ele é um cara que mesmo assim, quando ele tem um resultado adverso, ele não é aquele cara que vai pra entrevista com cara fechada e sempre bota a culpa no árbitro, bota a culpa no VAR, tanto que tem uma entrevista dele que ele fala, eu não tenho derrotas, eu tenho ocasiões que eu não consegui o objetivo principal, que era a vitória, mas ganhei de outras formas. Entendeu, cara? Eu acho que foi uma boa contratação. Se ele conseguir implantar o sistema de jogo dele, que ele usava no Vitória de Guimarães, cara, pra mim, tá bom, cara. Porque esse ano já tá complicado pra gente, cara. Porque a gente saiu de uma briga política. Quando veio a SAF, a gente pensou, acabou a palhaçada, acabou o problema político no Vasco, acabou, agora vamos ser profissional. E desculpa o termo, não foi o que todo mundo pensou, que SAF, a 777, parece que é amador, uma empresa amadora. No começo ainda defendia, é nova no futebol, é um dos primeiros clubes, tá começando agora, mas você vê que o negócio já é mais embaixo, cara. Então, assim, aí junta com o Pedrinho, que desde que quando assumiu a presidência, é só porrada pra cima do sócio, né, que não é sócio, era dono majoritário do Vasco,
Aí quem você acha que de nome vai querer assumir uma panela de pressão dessa, cara? O técnico do Vasco, ele, assim, não conheço, mas confesso que em primeira impressão foi legal. Só para completar do Payet, que eu tentei falar e tu me cortou 500 vezes, para mim o Payet só está com um defeito em relação a como ele chegou no Brasil. Ele não chuta mais de fora da área. Ele chegou chutando fora da área, ele até tentava aquelas finalizações que ele fazia muito lá no Olympique, lá na França. Aqui ele começou assim, mas eu não sei se mandaram ele parar, não sei se ele não está aguentando, está segurando a força para economizar. Ele parou de chutar de fora da área. Isso eu percebi em relação ao Payet. Miguelito, para terminar o vídeo, vou fazer uma pergunta meio óbvia, não é para se alongar muito, que o vídeo está ficando longo já, mas como o assunto do vídeo foi Felipe Coutinho, filho, cairia como uma luva no Vasco ou não? Vai cair igual uma luva, cara. As reformas na casa dele, na casa que ele tem aqui num condomínio na Barra, já estão sendo feitas já, cara. Quem vai pagar, eu não sei. Quem vai pagar, eu não sei. Quem vai assinar o contrato junto lá com ele, eu não sei. Eu sei que ele vai vir, ele não vai vir pelo salário que ele ganha lá fora, já topou reduzir o salário, porque é algo que ele quer. E além dele querer, envolve outras coisas. Nós vamos ter a inauguração da instituição Felipe Coutinho, como eu já falei até em outro vídeo aqui, participando junto contigo. A Betfair quer ele de garoto propaganda, também no Vasco. Então, de algum lado, cara, ele vai vir. Quem negociou, não sei. Pode ter sido comigo, pode ter sido com o Pedrinho lá atrás, não sei. É você que tá dizendo. Então, assim, Gente, ele vai vir, cara. Ele vai vir. E vai cair igual uma luva. Rapaz, o Pedrinho tá bravo, o Pedrinho tá se perdendo. Era melhor ele ter continuado no Não Posso Falar. Melhor, é bom quando ele não podia falar, verdade. Valeu, Miguelito, obrigado. Galera que chegou até aqui ao vídeo, não se esqueçam, aquele pedido de sempre. Se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe com os amigos e, claro, marca aí o sininho para sempre que sair vídeo no canal, vocês receberem a notificação. Lembrando que nós temos a Liga do Cartola, a nossa Liga do Cartola está lá, hein, pessoal? As inscrições vão até o término do primeiro turno, hein? É só entrar também aqui no link da Liga, está na descrição do vídeo. Você vai entrar, se inscrever na Liga. A Liga está naquele esquema de aberto para todos. É só chegar lá e entrar na Liga. Porém, para fazer parte do grupo, para participar dos prêmios e concorrer ao prêmio final e prêmio por rodada, tem que fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, que também o WhatsApp da Liga está aqui embaixo na descrição do vídeo. Miguelito, muito obrigado. Hoje foi o que vimos de Vasco hoje. Se amanhã tiver novidades do Clube da Colina, a gente volta com mais um vídeo para falar do Vasco da Gama. Boa noite, Miguel. Valeu, nação vascaína. Valeu, torcedores. Até a próxima.